As florestas há muito que dominam o imaginário da luta contra as alterações climáticas. Mas longe do olhar comum, existe um outro mundo, submerso, discreto, quase invisível. Nos sapais, nos estuários, nas salinas, há ecossistemas ancestrais que trabalham em silêncio, sequestrando o carbono a uma escala que a ciência ainda começa a desvendar. É isto que chamamos carbono azul. O carbono azul é o carbono que é sequestrado da atmosfera e que é retirado ao ciclo global do carbono, portanto é retirado e é enterrado num sítio qualquer, e chama-se azul porque é realizado por ecossistemas marinhos, particularmente os ecossistemas costeiros. E os ecossistemas costeiros que são extraordinários a fazer isto são as ervas marinhas, o mangal e o sapal, que é isto que nós vemos aqui. E porquê é que o carbono é retirado do ciclo global? As plantas fazem fotossíntese, portanto retiram o carbono do CO2, transformam-no em matéria orgânica, e essa matéria orgânica, em vez de se degradar outra vez e o CO2 voltar para a atmosfera, o que acontece a essa matéria orgânica é que é enterrada no sedimento. Entre Portugal e Espanha, onde o rio Guadiana se entrega ao mar, há uma salina que resiste há mais de 80 anos. Para que as ervas marinhas pudessem ali ganhar vida, foi preciso transformar este sistema por completo, reforçar muros, instalar comportas, domar a água e depois mudar o ritmo. Uma salina que despertava apenas entre maio e setembro passou a respirar ao longo de todo o ano. Aqui a salina do Cepo é uma salina que esteve parada há cerca de 30 anos e nós reabilitámos-la e conseguimos torná-la de novo produtiva e, portanto, iniciámos a produção de sal tradicional e de flor de sal. Desde a nossa fundação nós sempre quisemos, no fundo, conciliar a atividade económica com as mais-valias ambientais e, portanto, quando surgiu a hipótese de, no fundo, integrar aqui o projeto Sal-C, isto assentou como uma luva na nossa estratégia, porque à parte do aumento do sequestro de carbono, aumentou também a própria biodiversidade e, portanto, originou também estes aspectos positivos do ponto de vista ambiental. E eu acho que é um exemplo como as atividades económicas e o ambiente e a natureza e a preservação e o combate às alterações climáticas não têm que ser coisas antagónicas, podem ser conciliáveis e podem inclusivamente beneficiar-se mutuamente, que é o que nós sentimos do ponto de vista da produção de sal. Os tanques da Made in Sea guardam cerca de 100 toneladas de carbono orgânico por hectare, só no primeiro metro de sedimento. Um valor comparável às pradarias de ervas marinhas da Ria Formosa, um dos ecossistemas mais ricos de Portugal. Mas o que verdadeiramente surpreendeu foi o que aconteceu quando as condições melhoraram. A primeira coisa que nós tentámos fazer foi plantar uma erva marinha, que é a Zostera marina, nestes tanques, e isso foi um fracasso total. No entanto, nós experimentámos fazer o mesmo com outra espécie, uma Zostera, neste caso Zostera nolti. E isso fizemos com grande sucesso, na realidade. As plantas resistiram e estão aqui há meses, já há um ano praticamente, e estão a desenvolver-se, portanto, estão a crescer. O que nós verificamos também é que, como para fazer isto tivemos que melhorar a circulação da água nestes canais, e a própria melhoria da circulação da água fez com que uma outra erva marinha que estava presente aqui, que era a rúpia, essa rúpia começou a desenvolver-se extraordinariamente também. Portanto, na realidade agora temos duas ervas marinhas nestes canais que se desenvolvem e é isto que nós estamos a medir, provavelmente fazem o sequestro do CO2 da atmosfera. Nós, entretanto, desenvolvemos uma câmara autónoma que tem os sensores lá dentro. Portanto, a câmara é posta por cima da água. Se houver aumento de CO2 dentro da câmara, quer dizer que o CO2 está a passar da água para o ar.
Se houver uma diminuição de CO2 dentro da câmara, quer dizer que a água está a sequestrar o CO2. Okay? Para além disso, nós verificamos que as salinas por si só, portanto, estes tanques sem intervenção, são consumidores de CO2. Portanto, as salinas, as empresas salineiras não impactam o ambiente, antes pelo contrário. O projeto saiu do terreno e encontrou novas gerações. Chegou às escolas, às universidades, às feiras, mas a Blue ZC quis ir mais longe. Criou uma abordagem que junta ciência e encantamento. Um laboratório de maravilhamento, o Wonder Lab. A experiência ganhou um nome, Alice pelas Salinas. O Wonder Lab surge na Blue ZC pela dificuldade que nós encontramos em que o conhecimento científico seja realmente assimilado e depois transformado em atitudes comportamentais. Quase ninguém sabe o que é o carbono azul. Quando se pensa em alterações climáticas, a maioria das pessoas sabe que isso é provocado pelo aumento de CO2 na atmosfera. E quando se pensa em como reduzir esse aumento, as pessoas lembram-se das árvores, lembram-se das florestas amazónicas e quase ninguém sabe que este sítio, onde nós estamos agora aqui, sequestra entre 8 e 30 vezes mais carbono da atmosfera do que uma floresta verde. E este é o carbono azul. É um tesouro escondido de que quase ninguém ouve falar. Este projeto é um projeto que valoriza o conhecimento, a investigação, na valorização do nosso património natural e também do nosso potencial económico num espaço de reserva natural, no maior respeito àquilo que é o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós fazemos um grande esforço e dedicamos-nos bastante com o agrupamento de escolas de Castramarim, quer nas férias ativas, de promover muitas atividades de aproximação das crianças à nossa reserva. Eles serão aqueles que irão garantir que toda esta estratégia de valorização, conservação e de desenvolvimento seja conseguida num futuro, cujo futuro será assegurado por estas mesmas crianças. O Sal C revelou algo inesperado. Uma salina tradicional pode ser mais do que aquilo que sempre foi. Pode sustentar um negócio, abrigar um ecossistema e responder a um desafio global. Um modelo com potencial para ir além deste lugar. O Sal C tem um potencial enorme de ser replicado no outro lado da fronteira espanhola, nomeadamente com empresas e com as marismas do lado da Andaluzia, o Elva, Cádiz, e isso para nós já é um resultado positivo. Porquê? Porque é assim que se faz cooperação transfronteiriça. Nós desenvolvemos o projeto no lado português, mas de qualquer das formas ele pode ser replicado num futuro, com sustentabilidade futura, no outro lado da fronteira. E isto sim é a verdadeira cooperação transfronteiriça. 8 a 30 vezes mais que uma floresta verde. E está aqui. É um tesouro escondido que temos que preservar. Daqui a uns anos, o que era interessante era olhar não só para este lugar, mas para empresas salineiras que tenham esta mais-valia, não é? E que consigam cultivar ervas marinhas. E lá está. Esse cultivo pode ser utilizado também para fazer o restauro das populações naturais que estão a ser degradadas. Há lugares no mundo que guardam segredos que ainda não sabemos ler. Neste recanto do sul, entre o sal e a maré, alguém decidiu aprender a língua deste lugar. E o que ouviu mudou a forma de olhar para tudo o que parecia abandonado, esquecido, sem valor. As salinas não eram o fim de nada. Eram o princípio de uma conversa que o planeta precisava de ter.